E se eu te dissesse que até as perdas mais dolorosas têm um propósito divino? E se a dor que você sente hoje, por quem não está mais ao seu lado, por aquela família que parecia também ser sua, fosse na verdade o empurrão de Deus para algo novo, algo que Ele está construindo em silêncio? Muitas vezes, quando um relacionamento termina, o que mais dói não é apenas o adeus do companheiro, mas o vazio deixado pelos laços que se romperam junto com ele. Os sogros que pareciam pais, os cunhados que eram irmãos, os amigos que riam contigo nas festas de família. De repente, o silêncio toma o lugar da mesa farta, e o eco das lembranças se torna um sussurro constante no coração. Mas há algo que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Nada que foi verdadeiro se perde diante de Deus. Mesmo o que terminou na terra, pode ter deixado uma semente no céu. Essa oração é para você, que sente falta não só da pessoa que se foi, mas da família que vinha junto com ela. É uma conversa com Deus que começa na dor, mas termina na cura. Então feche os olhos, respire fundo e sinta o som do Espírito te chamando para orar. Senhor meu Deus, hoje venho diante da Tua presença com o coração pesado, não apenas pela separação de um amor, mas pela perda de uma família que o amor me apresentou. Fui acolhido por pessoas que se tornaram parte de mim. Sogros que foram como pais, cunhados que viraram irmãos, amigos que compartilhavam risadas e conselhos. E agora, quando o casamento se desfez, sinto que parte de mim também ficou perdida nesse caminho. Mas, Senhor, sei que nada foge ao Teu propósito. Sei que até os laços que se desfazem estão dentro do Teu plano perfeito. Por isso, hoje eu coloco diante de Ti cada rosto, cada nome, cada lembrança. Abençoa, meu Deus, aqueles que me acolheram com amor, que me trataram como parte da família. Mesmo que agora haja distância, que não falemos mais, que as portas tenham se fechado. Peço que o Teu Espírito Santo os alcance com graça, paz e saúde. Que o amor que um dia nos uniu, ainda que tenha mudado de forma, não se transforme em rancor, mas em gratidão. Senhor, toca também o meu coração. Cura em mim as feridas que o afastamento deixou. Tira de mim o peso da saudade que insiste em me visitar. A lembrança dos almoços de domingo, dos abraços sinceros, das risadas que ecoavam pela casa. Ensina-me, Senhor, a entender que cada ciclo tem o seu tempo e que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Que eu possa guardar com carinho o que vivi, sem me aprisionar ao que não volta mais. E se em algum momento eu fui causa de dor, que o Teu perdão me lave. E se fui ferido, que o Teu amor me cure. Que o Espírito Santo visite hoje todos aqueles que já fizeram parte da minha vida, mesmo os que agora seguem por outros caminhos. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre cada coração envolvido nessa história. Deus, também coloco diante de Ti os amigos que se perderam nesse processo, aqueles que escolheram lados, os que se calaram por não saber o que dizer, os que se afastaram porque a convivência ficou difícil. Senhor, ensina-me a discernir os laços verdadeiros, aqueles que nascem do Teu amor, e não apenas da convivência, que eu possa liberar com serenidade os que precisavam partir e abraçar com humildade os que permaneceram. Que o amor não dependa da presença, mas da essência. Que os laços firmados em Ti sejam eternos, e os que se desfizeram por motivos humanos sejam entregues à Tua vontade. E agora, Senhor, quero Te agradecer, porque mesmo nas perdas Tu és o Deus que permanece. Mesmo no silêncio Tu és o Deus que fala. Mesmo na distância Tu és o Deus que une corações. Obrigado por me mostrar que família vai além do sangue, que o amor não termina quando o relacionamento acaba, e que toda dor, quando entregue a Ti, se transforma em semente de algo novo. Que o Teu Espírito me ensine a seguir em paz, a perdoar sem guardar, a amar sem esperar retorno, a abençoar mesmo à distância. Pai, quero que o Senhor olhe por eles, pelos sogros que me chamavam de filho, pelas cunhadas que me tratavam com carinho, pelos amigos que eram parte da minha rotina. Que o Senhor os abençoe. Mesmo que hoje a vida tenha nos colocado em caminhos diferentes. Que nenhum ressentimento se instale, mas que o amor e o respeito permaneçam ainda que em silêncio. Que o tempo cure o que ficou mal resolvido, e que o perdão seja o laço invisível que ainda nos conecta no Teu nome. Senhor, entrega-me o discernimento para entender que o que foi bom deve ser lembrado com alegria, e o que causou dor deve ser deixado aos Teus cuidados.
Que eu possa seguir sem peso, sem culpa e sem arrependimento, apenas com a certeza de que vivi, amei e aprendi. Que eu possa construir novos laços, sem medo de perder novamente, porque sei que quem está firmado em ti nunca perde, apenas amadurece. E se hoje alguém estiver ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, sentindo o mesmo vazio que eu, que o teu Espírito Santo o abrace agora, que ele sinta que não está só, que há um Deus que entende o coração partido, que conhece a dor do afastamento e que promete transformar toda lágrima em renovo. Senhor, sopra sobre nós um novo tempo, um tempo de cura, de recomeço e de gratidão, que as memórias não sejam prisões, mas pontes para a sabedoria. Deus, obrigado porque cada pessoa que passou pela minha vida me ensinou algo sobre o amor. Mesmo os que ficaram no passado deixaram em mim marcas de aprendizado, e se o Senhor permitiu que essas relações terminassem, é porque há novos capítulos para serem escritos. Então eu te entrego o controle, Pai. Reescreve a minha história com tua mão poderosa, fecha as feridas com teu bálsamo de paz, e me ensina a olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. Em nome de Jesus eu declaro, o tempo de chorar passou, o tempo de curar chegou, o tempo de reconstruir começou, e quem crê diga amém. E se eu te dissesse que até as perdas mais dolorosas têm um propósito divino? E se a dor que você sente hoje, por quem não está mais ao seu lado, por aquela família que parecia também ser sua, fosse na verdade o empurrão de Deus para algo novo, algo que Ele está construindo em silêncio? Muitas vezes, quando um relacionamento termina, o que mais dói não é apenas o adeus do companheiro, mas o vazio deixado pelos laços que se romperam junto com ele. Os sogros que pareciam pais, os cunhados que eram irmãos, os amigos que riam contigo nas festas de família, de repente o silêncio toma o lugar da mesa farta. E o eco das lembranças se torna um sussurro constante no coração. Mas há algo que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Nada que foi verdadeiro se perde diante de Deus. Mesmo o que terminou na terra pode ter deixado uma semente no céu. Essa oração é para você, que sente falta não só da pessoa que se foi, mas da família que vinha junto com ela. É uma conversa com Deus que começa na dor, mas termina na cura. Então feche os olhos. Respire fundo e sinta o som do Espírito te chamando para orar. Senhor, meu Deus, hoje venho diante da Tua presença com o coração pesado, não apenas pela separação de um amor, mas pela perda de uma família que o amor me apresentou. Fui acolhido por pessoas que se tornaram parte de mim, sogros que foram como pais, cunhados que viraram irmãos, amigos que compartilhavam risadas e conselhos. E agora, quando o casamento se desfez, sinto que parte de mim também ficou perdida nesse caminho. Mas, Senhor, sei que nada foge ao Teu propósito. Sei que até os laços que se desfazem estão dentro do Teu plano perfeito. Por isso, hoje eu coloco diante de Ti cada rosto, cada nome, cada lembrança. Abençoa, meu Deus, aqueles que me acolheram com amor, que me trataram como parte da família. Mesmo que agora haja distância, que não falemos mais, que as portas tenham se fechado, peço que o Teu Espírito Santo os alcance com graça, paz e saúde. Que o amor que um dia nos uniu, ainda que tenha mudado de forma, não se transforme em rancor, mas em gratidão. Senhor, toca também o meu coração. Cura em mim as feridas que o afastamento deixou. Tira de mim o peso da saudade que insiste em me visitar. A lembrança dos almoços de domingo, dos abraços sinceros, das risadas que ecoavam pela casa. Ensina-me, Senhor, a entender que cada ciclo tem o seu tempo e que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Que eu possa guardar com carinho o que vivi, sem me aprisionar ao que não volta mais. E se em algum momento eu fui causa de dor, que o Teu perdão me lave. E se fui ferido, que o Teu amor me cure. Que o Espírito Santo visite hoje todos aqueles que já fizeram parte da minha vida, mesmo os que agora seguem por outros caminhos. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre cada coração envolvido nessa história. Deus, também coloco diante de Ti os amigos que se perderam nesse processo, aqueles que escolheram lados, os que se calaram por não saber o que dizer, os que se afastaram porque a convivência ficou difícil. Senhor, ensina-me a discernir os laços verdadeiros, aqueles que nascem do Teu amor e não apenas da convivência. Que eu possa liberar com serenidade os que precisavam partir e abraçar com humildade os que permaneceram.
Que o amor não dependa da presença, mas da essência. Que os laços firmados em ti sejam eternos, e os que se desfizeram por motivos humanos sejam entregues à tua vontade. E agora, Senhor, quero te agradecer, porque mesmo nas perdas, tu és o Deus que permanece. Mesmo no silêncio, tu és o Deus que fala. Mesmo na distância, tu és o Deus que une corações. Obrigado por me mostrar que família vai além do sangue, que o amor não termina quando o relacionamento acaba, e que toda dor, quando entregue a ti, se transforma em semente de algo novo. Que o teu Espírito me ensine a seguir em paz, a perdoar sem guardar, a amar sem esperar retorno, a abençoar mesmo à distância. Pai, quero que o Senhor olhe por eles, pelos sogros que me chamavam de filho, pelas cunhadas que me tratavam com carinho, pelos amigos que eram parte da minha rotina, que o Senhor os abençoe. Mesmo que hoje a vida tenha nos colocado em caminhos diferentes, que nenhum ressentimento se instale, mas que o amor e o respeito permaneçam ainda que em silêncio. Que o tempo cure o que ficou mal resolvido e que o perdão seja o laço invisível que ainda nos conecta no teu nome. Senhor, entrega-me o discernimento para entender que o que foi bom deve ser lembrado com alegria, e o que causou dor deve ser deixado aos teus cuidados. Que eu possa seguir sem peso, sem culpa e sem arrependimento, apenas com a certeza de que vivi, amei e aprendi. Que eu possa construir novos laços, sem medo de perder novamente, porque sei que quem está firmado em ti nunca perde, apenas amadurece. E se hoje alguém estiver ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, sentindo o mesmo vazio que eu, que o teu Espírito Santo o abrace agora, que ele sinta que não está só, que há um Deus que entende o coração partido, que conhece a dor do afastamento e que promete transformar toda lágrima em renovo. Senhor, sopra sobre nós um novo tempo, um tempo de cura, de recomeço e de gratidão, que as memórias não sejam prisões, mas pontes para a sabedoria. Deus, obrigado porque cada pessoa que passou pela minha vida me ensinou algo sobre o amor. Mesmo os que ficaram no passado deixaram em mim marcas de aprendizado. E se o Senhor permitiu que essas relações terminassem, é porque há novos capítulos para serem escritos. Então eu te entrego o controle, Pai. Reescreve a minha história com tua mão poderosa. Fecha as feridas com teu bálsamo de paz. E me ensina a olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. Em nome de Jesus eu declaro: o tempo de chorar passou. O tempo de curar chegou. O tempo de reconstruir começou. E quem crê, diga amém. E agora, enquanto essa oração continua ecoando no coração, sinta o Espírito Santo se aproximar, como um vento suave, como uma presença que não precisa de palavras, mas que fala diretamente à alma. Porque Deus está aqui, não distante, não observando de longe, mas ao teu lado, segurando as tuas mãos e dizendo: filho, filha, eu vi todas as lágrimas que você escondeu. Eu ouvi cada oração sussurrada no travesseiro. Eu sei o que foi perder não apenas um amor, mas uma família inteira. Eu sei o que é ter que se despedir de quem te chamava de filho, de quem te abraçava como se fosse sangue do mesmo sangue. E o Senhor diz: nada do que você viveu foi em vão. Eu estava lá quando você foi acolhido. Eu estava lá quando o riso se tornou silêncio. E eu estou aqui agora reconstruindo tudo, não do mesmo jeito, mas de uma forma mais madura, mais estável, mais profunda. Senhor, que cada pessoa que ora comigo agora sinta essa presença que consola sem explicação, que cura sem bisturi, que reconstrói sem precisar apagar o passado. Tu és o Deus que escreve certo até nas linhas tortas e hoje, essa história que parecia terminada está sendo reescrita por ti. Mostra, Pai, que os laços que se desfizeram não foram tempo perdido, mas capítulos de uma caminhada que precisava acontecer. Que os sogros, cunhados e amigos que ficaram pelo caminho sejam lembrados com ternura e não com dor. Que cada lembrança seja uma pétala no jardim da memória, não um espinho na alma. Senhor, ensina-nos a libertar com amor. Que possamos soltar as mãos sem endurecer o coração. Que possamos aceitar o fim sem perder a fé no recomeço. Porque a tua palavra diz em Eclesiastes que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que o afastamento, quando guiado por ti, nunca é castigo, é redirecionamento. E se tu tiraste alguém do nosso convívio, é porque queres encher o espaço vazio com algo que vem do teu trono. E neste instante, Pai, eu oro por todos os lares que foram desfeitos,
Que o teu espírito passe por dentro das casas, visitando quartos silenciosos, mesas que antes tinham risos e agora têm silêncio. Que o teu sopro de vida traga leveza onde havia peso e renova onde havia ausência. Senhor, ensina-nos a agradecer até pelo que terminou, porque o fim de algo pode ser o começo de tudo o que sonhamos. Que o coração que hoje sente falta encontre alegria no teu cuidado. Deus, também peço que fortaleça aqueles que ainda têm contato com essa família estendida, mas sentem o peso do desconforto, a distância emocional que o término criou. Que não haja mágoas disfarçadas, que não haja falsidade nas conversas, que cada encontro seja guiado por tua graça. Que o Espírito Santo ensine o que dizer e o que silenciar, porque muitas vezes o silêncio é mais sábio que 1000 explicações. Dá sabedoria a essa pessoa para lidar com todos esses sentimentos, para responder com gentileza onde houver dureza e para retribuir com oração onde houver rejeição. Senhor, tu és o restaurador de almas, e é por isso que eu te peço, refaz o coração dessa pessoa do zero. Apaga as palavras que a feriram, limpa as memórias que ainda doem, e escreve sobre esse coração uma nova história de fé, maturidade e renascimento. Mostra a Deus que não é preciso ter tudo o que se perdeu para ser feliz novamente. Que a plenitude vem de ti, e não das circunstâncias. Que o amor humano pode mudar, mas o teu amor é constante e eterno. E agora, Senhor, levanta essa pessoa que ora comigo. Levanta quem estava emocionalmente cansado, quem pensava que nunca mais iria sorrir com sinceridade. Enche os pulmões dela com teu sopro de vida. Dá força para recomeçar, ânimo para acreditar de novo e fé para seguir adiante. E se em algum momento ela cruzar com aqueles que foram parte da antiga família, que o coração dela não trema de dor, mas se encha de paz. Que o amor amadurecido seja a resposta. Pai, ensina-nos a amar de um jeito mais parecido com o teu. Um amor que não cobra presença, que não exige retorno, que apenas abençoa. Porque é esse tipo de amor que liberta, que cura e que atrai tua presença. Que cada pessoa que ouvir essa oração aprenda que perdoar não é esquecer, é deixar Deus decidir o que fica e o que vai. Senhor, sela agora esse ciclo com a tua paz. Que o passado não tenha mais força sobre o futuro. Que o coração que chorava até ontem acorde amanhã com um sorriso leve. Que os olhos que buscavam explicações agora encontrem entendimento. E que os lábios que antes clamavam por consolo agora se abram para agradecer. E assim, Pai, terminamos esta oração com o coração em paz, porque entendemos que perder também é forma de crescer, que o afastamento também pode ser cura, e que o vazio é o espaço que tu usas para manifestar a tua glória. Que todo aquele que ouviu essa oração sinta agora uma presença real, o teu amor envolvendo, curando, restaurando, transformando. Em nome de Jesus, declaramos que a saudade não será mais ferida, será lembrança. Que o luto não será mais dor, será aprendizado. E que o que parecia fim será o início de uma nova caminhada com passos firmes, alma leve e coração cheio de fé. Porque o Senhor é fiel, e tudo o que é entregue em tuas mãos é restaurado. Amém. E agora, antes de encerrarmos, respire profundamente e permita que cada palavra aqui colocada penetre como chuva mansa em terra seca. Porque o fim pode ser verão de renovação se assim permitires. E se o teu coração ainda carrega o peso das mesas vazias, das vozes que não voltaram, das mãos que já não se entrelaçam, deixa que neste instante o Senhor transforme esse peso em propósito, essa falta em aprendizado e essa saudade em ponte. Senhor, nós declaramos que as feridas não serão sinal de falha, mas de cura em andamento, que as memórias não sejam prisão, mas biblioteca, um lugar onde cada história é preservada, lida com gratidão e depois posta de lado para que novos capítulos sejam escritos. Permite que a pessoa que ora agora sinta uma onda de paz invadindo o peito, que a respiração se torne instrumento de libertação, expulsando a ansiedade, a culpa e a vergonha. Que cada lágrima que cai seja semeada em terra boa, porque o Senhor, que é justo e bom, transforma lágrimas em fonte de sabedoria e dor em força. E se houver uma voz interior que insiste em repetir e se, e por quê, que essa voz seja acalentada pelo Espírito, que ensine a perdoar sem perder a memória, a soltar sem perder a dignidade, a escolher a esperança sem negar o passado. Agora levanta a tua cabeça e declara em voz alta, se conseguires,
Que a tua identidade não depende de um sobrenome, de um almoço compartilhado ou de um afeto que se foi. Ela depende de Deus que te chamou pelo nome antes de qualquer relacionamento, que te viu e te escolheu. Que a presença do Senhor redefina o teu valor e firme os teus passos. Que o tempo que vir seja de colheita e não de luto perpétuo. Que cada recomeço seja abençoado com discernimento, sabedoria e disposição para amar de forma mais madura. E se há alguém ouvindo agora e ainda guarda ressentimento, declara: eu quero soltar. Não é fraqueza admitir que dói. É sabedoria permitir que Deus cure. Se há alguém que teme recomeçar, declara: eu escolho confiar. Se há alguém que clama por um reencontro justo e sincero, ora: Senhor, prepara os corações. Voz crescente. Porque a cura que pedimos não é só para melhorar a memória, é para renovar a vocação de amar. Amar sem exigir, abençoar sem condicionar, caminhar sem prisões. Que a família que foi dividida não seja lembrada como fracasso, mas como curso que te ensinou a compaixão, o limite e a graça. E que os relacionamentos que se desfizeram sejam entregues ao Senhor, confiando que Ele, em sua soberania, sabe usar cada ponto final para escrever uma vírgula que leva ao próximo versículo da vida. Neste momento final, peça ao Pai a coragem para confrontar o passado com honestidade, a humildade para pedir perdão se preciso, a generosidade para abençoar sem esperar retorno, e a sabedoria para distinguir entre o que merece ser recuperado e o que deve ser deixado ir. Que a tua casa interior se torne um templo de paz onde memórias doces coexistam com novos sonhos, e que nada, absolutamente nada, te faça esquecer que és amado de maneira incondicional. E agora, em tom de profecia e declaração, eu profetizo sobre a tua vida. O tempo de chorar deu lugar ao tempo de sorrir com maturidade. O tempo de perder deu lugar ao tempo de construir. O tempo de sentir vazio dará lugar ao tempo de receber plenitude que vem de Deus. Caminha com passos firmes, não como quem ainda se pergunta se pode ser feliz, mas como quem sabe que foi restaurado. Quando te sentires fraco, lembra: a tua força vem daquele que te cura. Quando te sentires sozinho, lembra: teu nome está no coração do Pai. Se a tua alma foi tocada por esta oração, que a tua resposta seja a oração contínua. Não apenas escutar estas palavras uma vez, mas repetir esta conversa com Deus até que a paz se firme como alicerce. E se desejares, compartilha esta oração com quem precisa ouvir que não está perdido. Que a família que dói pode ser lembrada com amor e que novos laços, mais verdadeiros, podem florescer. Chamada prática e amorosa. Agora terminamos com um gesto de fé. Coloca as mãos sobre o coração, respira mais uma vez e sinta o Senhor te envolver. Se quiseres, diga em voz baixa: Senhor, eu aceito a cura. Senhor, eu recebo um novo começo. E para selar este momento juntos declaremos: Senhor, transforma a perda em propósito, a saudade em sabedoria e a solidão em comunhão. Que a tua vida seja um testemunho vivo de restauração. Em nome de Jesus, amém.